Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo. De segunda a sexta, logo após o Cadeira Cativa, estamos aqui para falar sobre os assuntos de empreendedorismo, saúde e as diversas áreas do direito. E o Papo de Empreendedor de hoje, o tema é Construindo Negócios. E quem está conosco hoje é o empresário, conselheiro de empresas, Fernando Mendes. Seja muito bem-vindo. Olha, muito obrigado pelo convite, agradeço imensamente a Amanda, ao João e parabenizar pelo belíssimo programa, enfim, estou à disposição de vocês. Seja muito bem-vindo então ao Papo Certo, Fernando. Você de casa que nos assiste já sabe, o nosso programa é interativo, então venha participar através do 30 29 80 80, enviando a tua pergunta, a tua sugestão ou o teu comentário. Agora nós vamos fazer um intervalo de meio minutinho e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos. E o Papo Certo ele é transmitido aqui pelo canal 48.1 da Ubra TV e também através dos principais canais digitais. YouTube e Facebook, vocês já podem ir lá também e compartilhar o programa através do nosso canal do YouTube, Papo Certo. Bom, vamos para a primeira pergunta desse bloco. Fernando, o que é ser um empreendedor? Olha, em uma linguagem bem branda, eu brincaria que o empreendedor é aquela pessoa que ela pula num penhasco, num precipício e tem que, no meio do caminho, montar um paraquedas ou uma asa delta sem as ferramentas e as soluções disponíveis. Enfim, é a pessoa que tem a ousadia, que busca e acredita em algo que ela pode construir em, vamos dizer, em termos de negócio. Bom, eu gostei do exemplo. Bem, tem que gostar um pouquinho de risco, né? Na verdade, a ousadia faz parte de quem quer empreender, né? Então, o risco vai estar associado a qualquer tipo de negócio que a gente vai vivenciar hoje em dia, no futuro e no passado sempre foi assim. Então, gerenciar riscos faz parte do empreendedorismo como um todo, né? Eu não tinha pensado nisso de pular do penhasco e abrir um paraquedas no meio do caminho. Realmente é mais ou menos assim mesmo, tem emoção. Bom, mas Fernando, a pergunta que não quer calar, como se constrói um negócio do zero? Posso pegar o exemplo do brasileiro. O brasileiro, no geral, a maioria das pessoas, ela se obriga a iniciar um negócio pela falta de empregabilidade. Mas alguns pontos são determinantes para que se inicie um negócio. Eu posso enxergar uma demanda e ofertar algum produto ou serviço. Eu posso ter um know-how e oferecer esse serviço ao mercado. Eu posso ter um conceito que é acoplar alguma ideia do mercado e planificar isso em meu nome. Eu posso ter as chamadas ideias disruptivas, eu invento alguma coisa, está muito associado à inovação e tecnologia. Ou eu posso também me associar a pessoas e oferecer algo que eu tenho alguma expertise, está meio com know-how, com expertise, enfim, 5 pontos basicamente: conceito, produto, demanda, know-how e alguma inovação disruptiva. Bom, e Fernando, como é que estão os negócios na era da transformação digital?
Bom, a gente tem as empresas tradicionais que praticamente têm que virtualizar muita parte do atendimento, da autogestão, dos seus controles. Então, muita automação e automatização, né? A automação está mais voltada à indústria, a automatização um pouco de inteligência artificial. Então, palavras parecidas, mas um pouco diferentes. Entrando já no mundo virtual, as pessoas empreendendo muito através de e-commerce, dropshipping, marketplace, a era dos influenciadores, enfim, programas de afiliados. Então, muita coisa nova surgindo nessa era pós-pandêmica, né? Eu vou aproveitar e falar, o que é o dropshipping? O que seria um exemplo de empreendendo com dropshipping? Pois é, esses nomes complicados aí do inglês, né? Dropshipping é uma categoria onde, teoricamente, a gente não trabalha com estoque, né? A gente intermedia, agencia negócio como um vendedor virtual. Obviamente, não é só vendedor, né? A gente é um empreendedor virtual e faz com que o estoque seja gerenciado diretamente pelo fornecedor. A gente efetua o pedido, organiza todo esse controle e a remessa é feita diretamente, vamos dizer, do Alibaba, da Amazon, de algum fornecedor nacional ou internacional que a gente possua convênio ou uma parceria, né? E o que seria o programa de afiliados que tu comentaste? O programa de afiliados eu ganho uma comissão para, teoricamente, apresentar os teus produtos e receber essa remuneração. Vamos dizer que tu tem uma empresa que vende artefatos de decoração e eu me coloco à disposição via Instagram para, através de um link dedicado da tua empresa lá, fazer uma demonstração do produto, fazer a venda e, através desse link, quando alguém compra em meu nome, eu recebo uma remuneração e aí tu me repassa o dinheiro, mais ou menos isso. Não. Bom, mas assim, falando sobre empreender, existe algum perfil ideal para a pessoa ser um empreendedor? Existem alguns atributos básicos, eu vou tentar catalogar em 4, 5, tá? Fique talvez em 4, mas o primeiro de todos é a coragem. Como dizia Aristóteles, a coragem é a mais nobre das qualidades humanas, pois só ela garante todas as outras. Então, a gente falou um pouquinho antes de ousadia, uma coragem mais voltada à ousadia, tá? Disciplina para lembrar que o empreendedor tem que ter resiliência, ele vai cair milhares de vezes, mas tem que se reerguer se ele quiser continuar seu negócio adiante, tá? Mas disciplina também para lembrar que as coisas não acontecem do dia para a noite. Terceiro ponto, perseverança, vai ter que todo dia estar disposto a construir esse negócio. E por último, eu poderia dizer humildade associada até a simplicidade. Humildade para reconhecer que todo dia vai ter que estar aprendendo e simplicidade para tentar não complicar as coisas, fazer do modo mais fácil, mas obviamente dentro da legalidade. Sabe, Fernando, que às vezes eu vejo grandes empresários que são pessoas de sucesso, chegam a um topo e talvez por uma falta de humildade ou falta de saber que às vezes o mercado muda também, né? Grandes empresários do passado, daqui a pouco o mercado muda e a pessoa, eu não vou mudar porque eu sempre fiz assim, e aí isso acaba às vezes dando problemas na empresa. Acontece isso muito? Tu vê isso muito acontecer? Bom, eu estava lendo esses dias, a gente tem vários cases, enfim, mas a gente pode lembrar dos videocassetes, né? De uma hora para outra, sumiram. A própria Netflix começou, se eu não me engano, como locadora de fitas VHS, e aproveitou a onda das transformações. Então, geralmente, a gente pode lembrar da Kodak, as máquinas digitais, enfim, as fotos hoje instantâneas via celular. As inovações disruptivas, essas que criam novos mercados, elas realmente vêm como uma avalanche para quem não está apto assim às mudanças, né? Até dizem que triste não é mudar de ideia, triste é não ter ideias para mudar. Então, o mercado, a única constante realmente é a mudança e as revoluções que a gente tem visto aí aceleradamente impactando o nosso dia a dia. Bom, e quais são os negócios que têm se destacado nessa área, nessa época digital? Posso reforçar ali, né? Vamos dizer que a gente presta serviço como dentista, como médico, como contadores, profissionais liberais. Hoje a gente tem uma versão mais virtual do que a gente faz, a presença física diminuiu um pouco, as pessoas ficaram com um pouco de preguiça de até agendar reuniões aí com o avanço do Zoom, das videoconferências. Então, há uma mutação de quem trabalha do modo físico é obrigado a fazer isso, com as empresas que têm produtos, vamos dizer, fábricas, né? Separando serviços, varejo e indústria, serviço, comércio e indústria, né? As indústrias produzindo e tendo canais de automação para atender o cliente, os profissionais liberais tendo que ter uma presença tanto física quanto virtual, né? Hoje nós temos que nos apresentar via redes sociais, vender o nosso peixe, enfim, está à disposição. E as empresas puramente virtuais que têm todo um mecanismo voltado a esse mundo virtual que já é a origem e essência delas, né? Eu vejo essas empresas que trabalham, vamos dizer, no mundo real, um pouco com mais dificuldade, as do mundo virtual um pouco mais avançadas em conceitos de desenvolvimento.
Estava falando da questão, antes da pandemia, lá na Fortes, a gente tinha 10 reuniões presenciais e uma online. Após a pandemia, são 9 reuniões online e uma presencial. Essas são grandes mudanças que aconteceram nos últimos tempos também, né? E tu falaste uma coisa dos profissionais liberais. Muitas pessoas assim, eu não gosto de rede social e eu não vou ter rede social porque eu não gosto de expor a minha vida pessoal. Mas hoje, profissionalmente, tem que ter um perfil social, uma rede social, uma presença na rede social? Acredito, vou ser pessimista, bem-humorado, que infelizmente a gente é obrigado a ter, né? Porque é uma identidade onde as pessoas circulam através do celular, das suas redes sociais, do dia a dia, que praticamente tomou conta da vida de qualquer ser humano do planeta, né? A gente vive dentro de um tabletezinho de algumas polegadas aqui, então tem que se fazer esse processo mais mental, né? As pessoas hoje podem vislumbrar que muitos influenciadores, muitas pessoas que ganham dinheiro apresentando programas no YouTube, vendendo e-books, trabalhando em plataformas digitais, elas vêm de uma esfera já totalmente digital. Então, eu sinto essa dificuldade, esse bloqueio um pouco, de as pessoas terem essa restrição de que vai ter essa invasão da sua vida pessoal, né? Mas, infelizmente, então, bem-humoradamente falando, a gente tem que ter, sim, os nossos canais bem distribuídos e bem trabalhados, senão parece que a gente fica meio esquecido no vácuo, hein? E realmente a rede social, ela faz diferença. Bom, Fernando, e o que seria o tal plano de negócios ou business plan? O plano de negócio, quando eu explicava em sala de aula, eu tentava facilitar para as pessoas dizendo o seguinte: podemos lembrar do mapa astral ou do mapa do Google. Né? O mapa astral, a gente quer saber as tendências do que vai acontecer com a gente no próximo futuro, no futuro próximo. Aí, tá? E o Google, a gente coloca algum endereço no mapa que a gente quer chegar em algum lugar. O business plan, o plano de negócio, nada mais é do que um mapa que vai buscar nos direcionar para avançar nos processos, então, de construção do nosso negócio. Obviamente que ele é bem rebuscado em termos de metodologia, mas tentando facilitar aqui, lembrar um pouquinho do Google e do mapa astral, nada mais é do que um guia, uma orientação básica de como a gente vai construir os passos necessários para que o nosso negócio possa avançar com segurança e sustentabilidade. É importante, nessa época estamos em janeiro, né? Então é importante também que o business plan tu faz quando tu vai começar o negócio, mas também a empresa que já existe tem que fazer esse planejamento anualmente, né? João, excelente pergunta. Eu particularmente gosto pela virada do calendário contábil que termina geralmente em 31 de dezembro, né? Então, o iniciar do ano, ele não é só a mudança e a virada do ano, né? Ele é o calendário iniciando contabilmente falando, e acredito que toda essa energia aí de contabilidade até do ser humano, que fica esperando uma virada do ano ali para iniciar seus processos de renovação, se faça sim questão de orçamento, de planejamento, de ordenação do que acontecerá para o próximo ano ou, contabilmente falando, né, a nossa próxima competência, o nosso próximo calendário fiscal. Bom, Fernando, quem está nos assistindo agora está pensando em abrir um negócio, quais são os desafios mais comuns para quem está começando um negócio agora, hoje? Vou falar um pouquinho mais dos negócios virtuais, porque contabilmente, financeiramente e legalmente falando, tem algumas premissas que o pessoal está esquecendo de cuidar, tá? A maioria dos negócios virtuais, por exemplo, que quebram, que não se sucedem bem, tem ocorrências na falta de legalização dos negócios. O que eu quero dizer com isso? A pessoa não abriu um CNPJ, não formalizou o seu negócio, não recolheu os impostos, não organizou bem a sua contabilidade inicial. Por incrível que pareça, há pessoas que têm negócios virtuais que acreditam que o negócio virtual não é obrigado a recolher impostos. Isso é muito perigoso. Então, por que eu falei do virtual? Porque essa vertente pós-pandêmica, os tradicionais, teoricamente, a pessoa já conversou com o seu contador ou mais ou menos buscou ideias para iniciar o seu negócio. Mas no mundo virtual a gente tem essa falta de legalização, impedindo até o início mais ou menos direcionado do negócio. Já começa complicado. Quem não conhece o Fernando, eu esqueci de falar, o Fernando também é escritor, já escreveu 6 livros e tem um livro especificamente que trata dessa questão dos negócios, né, virtuais, correto? Correto. E, Fernando, como lidar com os números dos negócios? É necessário ter educação financeira? A educação financeira, para quem não se interessou pelo tema ainda, ela ocorre na 5ª ou 6ª série, dependendo do colégio, se é público ou privado, tá? Se a gente souber percentagem ou porcentagem, ambas palavras estão corretas em português, tá?
Percentagem ou porcentagem, a gente consegue calcular numa base direta contribuições, impostos, taxas, empréstimos, financiamentos, lucros e dividendos. Uma simples questão de saber percentagem ou porcentagem, para mim, é 95% da base da educação financeira. Porque as coisas que eu mencionei agora, elas permeiam 98% ou 99% das ações de qualquer indivíduo hoje do nosso planeta. Então, vale a pena dar uma estudadinha na percentagem e porcentagem, que reforçando aqui, ó, contribuições, impostos, taxas, empréstimos, financiamentos, lucros e dividendos, a gente vai entender muito mais facilmente. Aí o passo comportamental da educação financeira, que se faz necessário sim, ele vai ficar mais fácil num grau de entendimento. Bom, Fernando, como é que tu vê assim, os impactos da tecnologia nos negócios hoje? Como é que está sendo essa revolução aí? A gente pode lembrar da pandemia, que foi o problema inicial das questões de atendimento ao cliente, né? Vamos dizer, muitas empresas fecharam, não tinha um canal direto via telefone acoplado a um WhatsApp, ao Instagram, suas redes sociais, uma automação de atendimento, essa questão da problemática das pessoas serem obrigadas a ficar home office. Então, toda essa desorganização que aconteceu em virtude da pandemia. Falei um pouquinho antes, mas é bom sempre reforçar, as empresas tradicionais estão trabalhando mais a questão de automação e automatização. Automação de processos, automatização de métodos e processos com uso de inteligência artificial. As empresas mais virtuais já nasceram um pouco automatizadas, obviamente, e automatizadas. Então, até acho que misturei ali automatizado, enfim, automação com automatização. Tá? As empresas virtuais, na verdade, elas já estão trabalhando essa questão como um todo, seja via plataformas virtuais, seja via ferramentas de soluções. A gente tem ferramentas de atendimento com uso de inteligência artificial, chatbot, atendimento remoto, calendário de atendimento, enfim. As questões primordiais que eu vejo de mudança ocorreram pelo início, estou me prolongando aqui, né? Pelo início dos atendimentos e de relacionamento com o cliente, tá? Mas eu acho que está num grau incipiente ainda de início e as pessoas estão tendo dificuldades em ambos os mundos, real e virtual. Que recado tu dá para quem ainda não está entrando no mundo virtual, ainda não está entrando nessa questão de automação? Pois é, escrevi alguns livros sobre isso, mais como curioso também, obviamente como professor que fui dessas disciplinas. Eu vejo essa desordenação provocada como uma lacuna da transformação que ocorreu ao natural pós-pandêmica. Tá? As pessoas do mercado tradicional, que eu chamo do mundo real, ainda têm uma certa resistência e dificuldade. A gente falou um pouco sobre as redes sociais, mas também tem dificuldade de automação e automatização, talvez por cultura ou até conhecimento básico do assunto. E vamos dizer, a galera mais nova, a gente pode pegar essa rede de influenciadores e grandes empreendedores do mundo virtual, que já estava mais aberto às tendências do mercado da transformação digital, elas aceitam essas ferramentas de colaboração, de automação, de automatização mais facilmente. É meio intuitivo o processo, então obviamente que tem uma aceleração disso. Eu diria para ambos os casos que a pessoa tem que ter paciência, tem que ter calma, mas tem que estudar a fundo o que está acontecendo e ver o que melhor se aplica ao seu negócio. Porque obviamente a gente tem um excesso de ferramentas e soluções hoje que vieram em forma de avalanche pós-pandêmico, mas já antes da pandemia, pré-pandemia, a gente já tinha bastante ferramentas e soluções. E cabe ao empresário, ao empreendedor, hoje em dia, ver o que realmente se acopla e se aplica melhor ao seu negócio. Então, uma parada e análise obrigatória para ver como está o seu negócio e o que realmente se encaixa melhor, né? Muito bem. Agora eu vou chamar um intervalo e nós já voltamos a seguir para falar mais sobre construindo negócios. Fiquem com a gente. Que tal ganhar o prato do seu acompanhante? Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting,
Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos. Eu quero aproveitar e te convidar para passar lá no nosso Instagram, papocerto.com.br, conferir a agenda da semana e também nos enviar um direct trazendo a sugestão de tema, assunto e até mesmo o convidado que tu queres ver aqui. Bom, Fernando, para quem está pensando em começar um negócio hoje no mundo virtual, quais são os negócios mais comuns hoje que estão acontecendo no mundo virtual? Bom, citei antes, vamos lá. E-commerce, tá? Uma venda direta, a gente coloca alguma loja virtual, enfim, ou para oferecer serviços, ou para vender produtos. O dropshipping, bem questionado por ti como mais ou menos funcionava, né? Onde eu tenho um fornecedor no exterior, ou nacionalmente falando, e eu faço agenciamento e intermediação. É aí que entra até a questão legal, né? O meu KINAI, ele é de agenciamento e intermediação de negócio. Tem um cliente nosso que uma vez ele comprava... Ele vendia no Brasil um produto para as mães que levarem os filhos não sei qual é o nome, que levava assim junto ao corpo, sabe? Um tecido que vai junto ao corpo. Envoltório. Daí ele vendia, tinha um site no Brasil, vendia, quando ele vendia, ele mandava vir lá da China diretamente pro cliente aqui. Que esse é o tipo dropshipping, né? Sim. Eu posso rapidamente mencionar um pouquinho dessa questão de desafio dropship. Na verdade, eu estou agenciando e intermediando um produto do Brasil ou do exterior e eu respondo perante o Código de Defesa do Consumidor como responsável sobre esses produtos ou serviços. E aí que entra um pouquinho do problema. Só que o fornecedor está nacionalmente falando ou internacionalmente sendo meu parceiro, mas eu respondendo perante o Código de Defesa do Consumidor, tem algumas regras que o Brasil, enfim, acho que até o mundo não estavam preparados em termos de contabilização e legalização do processo. Então, dropship tem algumas coisinhas que a gente tem que entrar nos detalhes. Então, sugestão, fale com o seu contador, um contador especializado nisso, tá? Importante. Falamos de KINAI aqui, a classificação da Classificação Nacional das Atividades Econômicas, enfim, que a gente tem que cuidar. Então, assim, ó, e-commerce, dropshipping e marketplace. O que a gente pode lembrar de e-commerce, lojas em geral? Dropshipping, a gente pode usar os cases da Shopee, Shopify. Tá? São grandiosas empresas aí que estão no mercado para ficar mais fácil para quem não conhece a nomenclatura aí do mundo virtual. E de marketplace, lembrar do grande case aí que era Americanos, né? E hoje, com certeza, o Mercado Livre decolou, né? Onde eu tenho um local, marketplace, né? Um mercado disponível onde eu coloco os meus produtos para sociabilizar aí com meus potenciais clientes e parceiros para que se venda através desse local de mercado, né? Um marketplace. Então, os mercados mais comuns virtuais, e-commerce, venda de produtos ou serviços direto, o dropshipping, que está crescendo numa velocidade fenomenal, e os marketplaces, e um pouquinho de influenciadores, que não é para qualquer um, né? E alguns programas de afiliados, conforme a gente até comentou um pouco aqui, daquele link dedicado onde eu faço a apresentação e recebo uma comissão, caso a venda ocorra. Estava conversando com um colega meu, que é um colega nosso, contador aqui de Novo Hamburgo, que atende o Brasil inteiro. Ele estava conversando com uma cliente do Paraná, do Foz do Iguaçu, em que ela estava abrindo uma loja de roupas, né? E ele disse que pelo faturamento daquele momento era melhor ela ir para o online, vender para a internet, do que montar a loja naquele momento, porque daqui a pouco seria muito mais competitivo para ela. E ele falou, e tu no mundo virtual, ninguém sabe se tu é pequeno ou se tu é grande. Então parece que tu consegue até vender mais. Isso faz sentido, realmente. E, Fernando, como atrair investidores para o próprio negócio? A gente tem, assim, por nomenclatura contábil e financeira, várias formas de avaliação de empresas, né? Mas vamos dizer que os investidores hoje, eles estão buscando um pouco mais de disrupção do mercado, ou seja, alguma invenção que é um pouco também diferente de inovação, né? Inovação vem dos tradicionais programas de qualidade, a gente mistura um pouquinho inovação, reengenharia, mas vamos ficar com a palavra disrupção. Buscam novas soluções, ferramentas que possam desafiar o modus operandi tradicional, tá? Então, coisas que realmente vão beneficiar a sociedade como um todo. Mas algumas categorias têm investimentos tradicionais, tá? Vamos lá, energia solar é uma, reflorestamento, até novos modelos de educação, a alimentação tradicional, coisas orgânicas, estética e beleza, enfim, a gente tem bastante coisa, tá? Mas o que atrai ele, investidor, não é somente o nicho de mercado, é o potencial de escalabilidade do negócio, tá?
Muitas vezes a gente vai lá no patrimônio líquido e olha quanto a empresa está rendendo realmente, a gente pode fazer os valuation lá de fluxo de caixa descontado, isso e aquilo, mas dos investidores que eu tenho trabalhado, mais ou menos, a ideia principal é quanto a gente pode escalar esse negócio. Então, quanto eu coloco de dinheiro para o negócio se multiplicar várias vezes e, obviamente, eu retirar o meu capital investido multiplicado rapidamente, de preferência. Então, essas duas coisas, escalabilidade, quero colocar dinheiro, quero que cresça logo e que me dê bastante retorno ontem, mais ou menos assim. Falar assim, podia falar um pouquinho mais, o que é essa escalabilidade assim, que os investidores estão procurando? Assim, que tipo de negócio é escalável, digamos? A escalável, vou usar um exemplo aqui, vamos dizer que nós três a gente monte um curso, tá? E a gente divulgue bem nas redes sociais, organize o aparato todo, faça as gravações como a gente está fazendo aqui, com bastante atenção, simpatia junto ao nosso público, e que a gente consiga 1.000 alunos, por exemplo, a R$1.000. Se a gente multiplicar 1.000 alunos a R$1.000, a gente já tem um faturamento de 1 milhão, com um custo baixo, lembrando da loja lá do comércio da tua cliente, enfim, não sei se era cliente, ou tu mencionou de teu parceiro aí de Novo Hamburgo. Essa escalabilidade que o mundo virtual trouxe, né, onde eu tenho uma audiência muito maior, uma amplitude de buscar faturamento mais rápido e com cifras maiores. Vamos dizer que uma audiência, talvez, desse programa aqui abrangendo a região metropolitana, se a gente lançar um curso, a gente consiga até mais de 1.000 alunos. Por um valor de 1.000, a gente faria 1 milhão rapidinho. Então, os influenciadores, bem ou mal, aproveitaram de forma extremamente bem-sucedida as redes sociais aí, e estão fazendo dinheiro nessa forma de escalabilidade, tá? Quando ele quer um produto ou um serviço escalável, ele está buscando essa multiplicação, que seja rápido e que tenha um poder de penetração muito forte. Então, o mundo virtual nos trouxe essa oportunidade. Nem todos sabem trabalhar, não é fácil, mas essa possibilidade existe, né? Um curso de 1.000 pessoas de forma presencial já teria uma complexidade muito maior, né? Pois é, se a gente lembrar aqui de Porto Alegre, não sei se nem o auditório da FEComércio ou da Fiergs conseguiria ter capacidade para esse pessoal, né? Porque bastante gente, né? 1.000 pessoas, então, enfim, no universo virtual, né? Teoricamente, a gente tem um público aí de 100 milhões, 200 milhões de habitantes aqui do nosso país que estariam teoricamente disponíveis. Obviamente que não chega-se nesse número, mas de 200 milhões atingir 1.000 pessoas, que a gente mencionou em caso de exemplo aqui, é bem possível, né? Mas, obviamente, tem todo um trabalho a ser feito e não há fórmula mágica, né? Para tudo tem que trabalhar. Perfeito, então. Fernando, o programa assim passou voando e chegaram perguntas através do nosso WhatsApp, que depois vou te passar para a gente poder encaminhar para o nosso público, então. Quero agradecer a tua presença aqui conosco. Eu que agradeço novamente, João, a gentileza, simpatia em pessoa, Amanda, então, parabenizar novamente o programa e muito obrigado por me receber aqui. Também tenho que agradecer a nossa audiência, lembrando que nós estamos com uma promoção lá no nosso Instagram, uma bolsa de estudos na CELI, então quem quiser participar, só entrar no nosso Instagram para poder participar desse sorteio de uma bolsa de estudos. E o sorteio, pessoal, é no dia 31 de janeiro, então vamos lá no papocerto.com.br para participar. Então agora deixa a chamadinha aqui, que amanhã o nosso papo é de saúde inédito, então até lá!